Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro. E hoje vamos tratar de um tema essencial para a qualidade de vida no ambiente de trabalho profissional: saúde mental no trabalho. O título desse encontro é Estresse e pressão no ambiente profissional. E o subtítulo que está aí na tela já antecipa o que vamos explorar: reconhecer, prevenir e cuidar. Porque, vamos combinar, quem nunca sentiu aquela pressão no peito antes de uma entrega importante? Quem nunca teve uma noite mal dormida pensando em prazos, metas ou conflitos com colegas de trabalho? O estresse, ele faz parte da vida. Mas quando ele se torna crônico e não é controlável, ele pode causar sérios danos à saúde física e mental. O trabalho, ele ocupa uma parte enorme do nosso tempo e da nossa energia. Ele pode ser uma fonte de realização, crescimento e satisfação, mas também pode ser uma fonte de sobrecarga, de frustração e até adoecimento. O estresse ocupacional é uma realidade em praticamente todas as áreas. Desde o operador de telemarketing, que atende centenas de ligações por dia, até o gestor, o gerente, que acumula responsabilidades e prazos apertados, todos convivem com o estresse, com a pressão. Então, neste encontro, nós vamos entender o que é o estresse ocupacional, como ele se manifesta e qual a diferença entre o estresse que nos impulsiona e aquele que nos adoece. Vamos conhecer os sintomas físicos, psicológicos e comportamentais do estresse e os fatores de riscos presentes no ambiente de trabalho. Detalhe: vamos também falar de prevenção, de controle do estresse, que você pode fazer individualmente e o que a empresa, o que a organização pode fazer para promover um ambiente mais saudável. Para você profissional, esse conhecimento é fundamental. Não só para identificar seus próprios sinais de estresse, mas também para saber como pedir ajuda e como contribuir para uma cultura organizacional que valorize o bem-estar. Lembre-se, cuidar da saúde mental não é frescura, é responsabilidade. Prepare-se então para um encontro com exemplos e estratégias que você pode e deve aplicar hoje mesmo. Mas, antes de entrarmos nos detalhes, eu vou deixar claro o que você será capaz de fazer ao final deste encontro. Porque conhecimento sobre estresse não é só para você se informar sobre o assunto, é para você agir. Então veja, o nosso primeiro objetivo no encontro é definir estresse ocupacional e diferenciar o eu estresse de estresse. Nós vamos entender esses dois elementos e saber diferenciar o eu estresse de estresse. Nem todo estresse é ruim. Nós vamos entender o que é o estresse positivo, que nos desafia e que nos faz crescer,
e o estresse negativo, que é aquele que nos esgota e muitas vezes também nos adoece. O segundo objetivo é identificar sintomas físicos, psicológicos e comportamentais. O estresse não fica só na cabeça, ele se manifesta no corpo, através de dores, fadiga, insônia, ele se manifesta na mente, trazendo ansiedade, trazendo irritabilidade, e ele também, o estresse, se manifesta no comportamento, através do isolamento e também da queda de produtividade. Saber reconhecer os sinais é o primeiro passo para você intervir. O terceiro objetivo é reconhecer fatores de riscos no ambiente de trabalho. O que no trabalho pode estar causando ou agravando o estresse? Sobrecargas, prazos irreais, conflitos, falta de apoio, jornadas de trabalho excessivas. Então, nós vamos listar e entender cada um desses elementos. Quarto objetivo é reconhecer, isso é muito importante, é reconhecer a síndrome de burnout e quais as características dessa síndrome. O burnout é o estágio mais avançado do estresse crônico. É quando o indivíduo se sente completamente esgotado, sem energia, sem prazer no trabalho e com aquela sensação de incompetência. Vamos entender os três pilares aí dessa síndrome de burnout e vamos saber como identificá-los. E o quinto objetivo é aplicar estratégias de prevenção e controle, manejo do estresse, tanto do ponto de vista individual, o autocuidado, os limites, quanto do ponto de vista organizacional, melhorias nos processos, apoio, prevenir é sempre melhor do que remediar. Esses 5 objetivos, eles vão te dar uma base sólida para lidar com o estresse no trabalho, no seu trabalho, e também lidar com o estresse dos seus colegas de trabalho. Vamos começar então pelo conceito, pela base, pelo conceito de estresse ocupacional. O estresse não é em si uma coisa boa ou ruim. Na realidade, o estresse é uma resposta do nosso organismo a demandas, a pressões. A palavra estresse vem da engenharia, que é a força aplicada sobre o material. Se a força é moderada, o material se adapta. Se a força é excessiva, o material se rompe. No nosso corpo acontece algo semelhante. Vamos entender aqui dois elementos: o eu-estresse e o distresse. Eu-estresse, o bom estresse, é aquele que nos desafia, que nos tira da zona de conforto, que nos dá energia para cumprir prazos, resolver problemas, aprender coisas novas. Você já sentiu aquela adrenalina antes de uma apresentação importante que te deixou até mais, aquela adrenalina que te deixou até mais focado e preparado? Isso se chama euestresse. Ele melhora o desempenho desde que ele seja temporário, desde que o euestresse seja temporário. Agora, de um outro lado, temos um outro elemento que é o distresse. O estresse ruim é quando a demanda é excessiva, prolongada
e ultrapassa nossa capacidade de adaptação. O corpo, numa condição de estresse, começa a sofrer. Manifesta-se muitas vezes tensão muscular, cansaço, insônia e até ansiedade. O estresse não melhora o desempenho, pelo contrário, ele prejudica a concentração, a criatividade e a saúde. A equação é simples. Estresse ocupacional ocorre quando as demandas do trabalho são maiores do que a capacidade do trabalhador de lidar com elas. Não é só sobre quantidade de trabalho, é sobre controle, apoio, reconhecimento e muitos outros fatores. Um exemplo, uma enfermeira profissional aí da área da saúde, que trabalha em um pronto-socorro lotado, com poucos colegas de trabalho. Uma profissional que trabalha com poucas pausas, com pouco intervalo de descanso, com medo de errar. As demandas, os afazeres são altíssimos e a capacidade de adaptação, com o tempo dentro desse ambiente, a capacidade de adaptação acaba se esgotando. Isso é de estresse. Já um profissional que tem um prazo de entrega de algo e um prazo desafiador, mas esse profissional ele tem os recursos necessários, apoio da equipe e sabe que depois da entrega daquela atividade ele terá um descanso. Ele pode sentir, num caso desse, o estresse, que o impulsiona sem adoecê-lo. O problema não é o desafio, é o equilíbrio prolongado. E o primeiro passo para prevenir o estresse negativo, é reconhecer quando as demandas, os afazeres, as tarefas, as atividades estão excessivas e quando nossa capacidade está no limite. Então, veja, o estresse não é uma. Como eu posso colocar para você? O estresse não é uma sensação vaga. Ele se manifesta com sintomas concretos que afetam o corpo, afetam a mente e afetam, inclusive, o comportamento. Saber identificá-lo, identificar o estresse em si mesmo e também nos colegas, é essencial para agir a tempo. Então, vamos analisar aqui alguns sintomas, alguns elementos aí do estresse. Vamos começar pelos sintomas físicos. Dores de cabeça frequentes ou tensão na nuca, fadiga constante, mesmo depois de dormir adequadamente, insônia ou dificuldade para conseguir pegar no sono, dormir, problemas gastrointestinais, como azia, diarreia, prisão de ventre, tensão muscular, especialmente na região dos ombros e pescoço, palpitações, sudorese, aquele suor em excesso, sensação de falta de ar. Todos esses elementos são sintomas físicos do estresse. Agora, existem alguns sinais ou sintomas psicológicos, tais como ansiedade persistente, sensação de que algo ruim vai acontecer, irritabilidade, você se sente no limite por qualquer coisa, dificuldade de concentração e de memória, baixo autoestima, sensação de incompetência, pensamentos negativos recorrentes, pessimismo, todos esses elementos são sintomas psicológicos. E ainda temos os sintomas comportamentais,
tais como o isolamento, o indivíduo se afasta das pessoas, dos colegas, amigos, familiares. Um outro sintoma comportamental, a queda de produtividade. Tarefas que antes, por exemplo, eram fáceis, agora temos a sensação, o indivíduo tem a sensação que demora mais para poder realizar determinada tarefa. Um outro sintoma comportamental é o absenteísmo, que são faltas frequentes ao trabalho, atraso para chegar no local de trabalho. Outro comportamento é a agressividade, reações desproporcionais a críticas, a contrariedades. Existe ainda em alguns elementos, em alguns indivíduos, o aumento do uso do álcool, do café, cigarro ou outras substâncias. É importante notar que esses sintomas, quando isolados, podem ter outras causas. Mas quando esses sintomas aparecem em conjunto, especialmente associados a uma situação de sobrecarga de trabalho, é um forte indicador de estresse ocupacional. Muitas pessoas, infelizmente, normalizam esses sintomas que eu citei a você. Ah, é só um cansaço. Todo mundo está assim. Normalizar o conjunto dos sintomas que eu te citei é perigoso. O estresse crônico, se ignorado, pode evoluir para quadros mais graves, como depressão, ansiedade generalizada e até mesmo burnout. Fique atento. Se você, inclusive, se identificou com vários desses sintomas, é hora de agir. É o momento de se cuidar. Agora, vamos entender que o estresse no trabalho, ele não surge do nada. Ele tem fatores de riscos que podem estar presentes no ambiente de trabalho, na empresa. Vamos agora conhecer as principais causas aí, os principais fatores de riscos que podem levar ao estresse. A começar pela sobrecarga de tarefas, pela questão de prazos de entrega de tarefa ou trabalho, prazos esses muitas vezes irreais. Quando a quantidade de trabalho é maior do que uma pessoa consegue fazer em uma jornada de trabalho normal, e os prazos são impossíveis de serem cumpridos, o estresse é certo. Um outro fator de risco é a falta de controle sobre o trabalho. O indivíduo não tem autonomia para decidir como fazer suas tarefas. Não pode, por exemplo, opinar sobre os prazos de entrega, não participa das decisões. Sentir-se um mero executor sem poder de escolha acaba sendo um fator muito estressante. E um outro fator de risco é a ambiguidade de papéis, quando o indivíduo não sabe exatamente quais são as suas responsabilidades. Ele recebe ordens conflitantes de diferentes chefes. Não tem clareza sobre o que é esperado dele, daquele indivíduo. Essa ambiguidade de papéis também é um fator de risco. Um outro fator, conflitos interpessoais, brigas, fofocas, rivalidades, assédio moral, um ambiente de trabalho tóxico consome energia emocional e gera um estresse constante. Além disso, temos também como fator de risco o baixo apoio social. Quando o indivíduo tem colegas ou chefes que ele não confia, que não pode ajudá-lo,
que não reconhece o trabalho daquele indivíduo, sentir-se sozinho no trabalho é um grande fator de risco, porque aquele indivíduo tem um baixo apoio social. Além disso, trabalhar além do horário, levar trabalho para casa, responder e-mail à noite, também aos finais de semana, acaba fazendo com que o indivíduo, muitas vezes, tenha jornadas excessivas de trabalho. E o trabalho acaba invadindo a vida pessoal daquele indivíduo. Ele não tem tempo para descansar. Esse é um fator de risco. Então, jornadas excessivas de trabalho também é um fator de risco quando a gente fala aí em estresse. Fora o seguinte, ambiente físico inadequado. Muitas vezes o indivíduo ele está sujeito a trabalhar em um ambiente com calor excessivo, frio, barulho, iluminação ruim, mobiliário, móveis desconfortáveis. O ambiente físico pode ser uma fonte constante de estresse. Além disso, um outro fator fator de risco é quando o indivíduo sente insegurança no trabalho. Aquele indivíduo que tem medo de ser demitido, de não ser valorizado, de não dar conta. A insegurança mantém o cérebro, olha isso, a insegurança no trabalho mantém o cérebro em estado de alerta permanente, o que acaba sendo exaustivo. Esses fatores que estão até aí no slide não agem isoladamente. Geralmente, vários desses fatores estão presentes ao mesmo tempo. Quanto mais fatores, como o que estão aí no slide, quanto mais fatores estiverem envoltos ao indivíduo, maior o risco de estresse e adoecimento. A boa notícia é que muito desses fatores podem ser modificados. A empresa tem um papel fundamental na prevenção do estresse, promovendo um ambiente saudável, com cargas adequadas de trabalho, autonomia, clareza de papéis, bom relacionamento entre os colegas e segurança para o trabalhador. Agora, quando o estresse ocupacional, olha isso, olha onde chega a coisa. Quando o estresse ocupacional se torna crônico e não é tratado, ele pode evoluir para uma condição mais grave, que é a síndrome de burnout, também conhecida como esgotamento profissional. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, reconhece a síndrome de burnout como um fenômeno ocupacional, não uma doença médica, mas um problema relacionado ao trabalho. Essa síndrome, o burnout, tem três dimensões principais. Primeira, exaustão emocional, que é o esgotamento extremo. O indivíduo acorda cansado, não tem energia para nada, mesmo tarefas simples exige muitas vezes daquele indivíduo um esforço gigantesco. A pessoa se sente drenada, sem reservas emocionais. Outro elemento aí que se conecta ao burnout, a despersonalização. O indivíduo desenvolve cinismo, distanciamento emocional, passa a tratar colegas, clientes como objetos, a pessoa fica irritada, aquele indivíduo que dá respostas brutas, perde-se a empatia. Esse é um elemento, a despersonalização é um elemento aí que se conecta ao burnout. Outro elemento, a baixa realização profissional. O indivíduo aliás, o indivíduo sente que não está produzindo nada de valor. Ele acha que
não é competente, que o trabalho dele não importa, vive numa insatisfação constante, sensação de fracasso. Esses três elementos que eu te passei aí são três dimensões, as três principais dimensões aí do burnout: exaustão emocional, despersonalização e baixa realização profissional. O burnout é mais comum em profissões de cuidado. Exemplo: médicos, enfermeiros, professores, psicólogos, assistentes sociais, bombeiros, policiais. Mas o burnout pode também ocorrer em qualquer área, especialmente em ambientes de alta pressão, com baixo apoio, com pouca autonomia do indivíduo. Os sinais de alerta em relação ao burnout incluem o indivíduo não sente mais prazer no que faz, evita interações sociais, procrastina constantemente, vive adiando as coisas, sente-se preso, tem pensamentos frequentes de desistir, apresenta muitos sintomas físicos sem causa aparente. Lembre-se, o burnout não é frescura. É uma resposta a um ambiente de trabalho doentio. E assim como o estresse, ele pode ser prevenido e tratado, desde que haja reconhecimento e ação. Se você suspeita que alguém ou até mesmo você mesmo está com burnout, procure ajuda profissional. Converse com seu gestor, com a sua gestora, com o RH, com o psicólogo. Não pode esperar o quadro piorar. Agora, prevenir tanto o estresse quanto o burnout é uma responsabilidade compartilhada, tanto pela empresa quanto com o trabalhador. Todos têm papéis importantes. Vamos conhecer agora algumas estratégias de prevenção, tanto por parte da empresa quanto por parte do trabalhador. Para a empresa, quando se fala em prevenção de estresse, prevenção de burnout, é importante que a empresa avalie periodicamente as cargas de trabalho e os prazos de entrega dessas tarefas, desses trabalhos, avaliando se os prazos e as cargas de trabalho, jornada de trabalho, são equilibradas, são saudáveis. Um outro elemento de prevenção que a empresa pode fazer é promover comunicação aberta, onde o trabalhador possa falar sobre dificuldades ali no ambiente sem medo de represália. E um outro elemento de prevenção que a empresa pode adotar, que é oferecer programas de apoio, como psicólogos, ginástica laboral, flexibilidade de horário. Outro elemento de prevenção: treinar os líderes para que eles saibam identificar os sinais de estresse na equipe e agir de forma acolhedora. Então, a empresa ela precisa fazer a parte dela, avaliando então a carga de trabalho, adotando programas de apoio ao trabalhador, tendo aí uma comunicação aberta para que o trabalhador possa manifestar suas angústias, manifestar suas insatisfações. Agora, como eu disse, a prevenção tem o que a empresa deve fazer no que se refere a prevenir o estresse ou o burnout. Existem as responsabilidades preventivas, vamos colocar assim, do trabalhador. A começar pelo seguinte: é importante o colaborador estabelecer limites, definindo um horário para parar de trabalhar.
desligando aí as notificações do e-mail, do chat de atendimento. Uma coisa importante que o trabalhador precisa ter em mente quando se fala em prevenção é que ele já tem uma jornada de trabalho combinada com a empresa. Ah, então eu trabalho das 8 às 18. Legal. Vez ou outra, óbvio, precisa ficar um pouquinho a mais, mas há de estabelecer limites. E um ponto importante: não é legal o trabalhador levar trabalho para casa, a menos que seja absolutamente necessário. E durante a jornada de trabalho, ainda falando sobre estabelecer limites, durante a jornada de trabalho, é interessante que o indivíduo, que o trabalhador, ele faça pausas, intervalos durante o dia. Isso é estabelecer limite. E um outro ponto importante: responsabilidade preventiva do trabalhador. É importante que o trabalhador comunique as dificuldades. Se o indivíduo está sobrecarregado, muito atarefado, ele precisa falar com o gestor, pedir ajuda, negociar prazos de entrega de projeto, de trabalho, de atividade. O indivíduo não pode sofrer em silêncio. Ele precisa comunicar aquela condição que pode causar um estresse. E um outro elemento para o trabalhador: cultivar amizades, cultivar atividades, um elemento importante para o trabalhador, cultivar atividades prazerosas fora do ambiente de trabalho. É importante que o indivíduo tenha válvulas de escape para fugir aí do estresse. Então, ele pode ter atividades físicas que ele goste, hobbies, encontro com amigos, praticar algum esporte, ir ao cinema. O trabalho não pode ser a única fonte de realização do colaborador. Além disso, é fundamental para evitar estresse e outros problemas com que o indivíduo, é importante que o indivíduo pratique o autocuidado. Dormir bem, cuidar da alimentação, da hidratação, realizar atividade física. Esses elementos são a base, alimentação, dormir bem, hidratação. Esses elementos são a base da resiliência ao estresse. E, óbvio, quando a gente fala em estratégia ou estratégias de prevenção, é importante que o indivíduo busque apoio profissional quando necessário. Buscar um psicólogo, um psiquiatra, que são profissionais treinados para ajudar aí no manejo do estresse, da ansiedade, do burnout. Sabe? É se cuidar novamente, praticar o autocuidado. Lembre-se, cuidar da saúde mental não é fraqueza, é inteligência. É o que permite que o indivíduo, que o trabalhador, tenha uma carreira mais longa e sustentável. Então, veja, chegando aqui à reta final do nosso encontro, onde tratamos aí da saúde mental no trabalho, nós observamos então que o estresse ocupacional é a resposta do organismo a trabalhos, a demandas excessivas. Ele pode ser, o estresse pode ser positivo, o estresse, quando é aquele estresse que nos desafia, ou pode ser, o estresse pode ser negativo, que a gente chama de distresse, quando nos adoece. Os sintomas do estresse nós observamos. Os sintomas são variados. Eles podem ser físicos, manifestando-se aí no corpo dores, fadiga, insônia. O sintoma pode ser psicológico, manifestando-se aí no indivíduo a ansiedade, a irritabilidade. E ainda temos os sintomas comportamentais, quando o cidadão se isola,
quando há uma queda brusca na produtividade. É importante ficar atento sempre aos sintomas. E vimos também, aqui nesse nosso encontro, os fatores de risco no trabalho, que inclui sobrecarga, falta de controle, ambiguidade de papéis, conflitos entre ali os colegas, baixo apoio social, jornadas excessivas de trabalho, ambiente inadequado e insegurança. E ainda tratamos aqui nesse encontro sobre a síndrome de burnout, que é a consequência do estresse crônico, com exaustão emocional, despersonalização e baixa realização profissional. O que significa que algo está muito errado. E ainda observamos aqui nesse encontro que a prevenção exige, a prevenção ao estresse ou mesmo ao burnout, exige ação tanto da empresa, tanto da organização, que precisa avaliar as cargas de trabalho, promover a comunicação aberta. Então, a prevenção exige a ação da empresa, mas também exige a ação do trabalhador, que precisa estabelecer limites, que precisa comunicar dificuldades, cultivar o seu lazer, praticar o autocuidado e até mesmo buscar ajuda. Bom, agora eu quero te fazer uma pergunta. Te fazer uma pergunta para você refletir. Que sinal de estresse, que sinal, só um sinal, que sinal de estresse você tem ignorado? Que mudança você pode começar hoje para não ter problemas aí do estresse negativo, ou até mesmo de um problema crônico? Você já parou para pensar qual sinal de estresse você tem organizado? Pense aí nos últimos dias, ou nas últimas semanas. Você tem dormido bem? Tem sentido dores de cabeça frequentes? Tem se irritado com facilidade? Tem procrastinado, adiado tarefas que antes você fazia com prazer? Tem se sentido cansado ou cansada o tempo todo? Esses, entenda, esses sinais não são normais. Na realidade, esses sinais, eles podem ser alertas. Ignorá-los pode levar a consequências graves, mas reconhecê-los é o primeiro passo para mudar. Escolha uma mudança hoje. Hoje. Pode ser desligar o celular do trabalho após o seu expediente. Já não bastasse que a maioria dos indivíduos ficam em telas o dia todo no trabalho, né? Seja a tela do celular lá no trabalho, seja a tela do computador. Muitos ainda ficam com o celular do trabalho ligado quase que 24 horas. Talvez uma mudança seja justamente essa: desligar o celular do trabalho após um determinado horário. Uma outra mudança pode ser conversar com o seu gestor, com a sua gestora, com o seu gerente, com a sua supervisora sobre a carga de tarefas. Não é, vamos dizer assim, sinal de fraqueza reconhecer que aquela carga de trabalho está te trazendo aí uma fadiga, está te dando, né, sintomas
de estresse, é importante ter um diálogo aberto aí com o seu líder ou com a sua líder. Uma outra mudança pode ser, muitas vezes, marcar uma consulta num psicólogo, conversar, abrir o jogo com um psicólogo, que é um profissional da área da saúde, entender aí as suas angústias, entender aí os teus medos, as tuas preocupações. Eu digo que psicólogo é um profissional de saúde mental. Infelizmente, ainda existe, né, algumas pessoas que falam que psicólogo, psicóloga são para pessoas perturbadas. Não, eu digo que psicólogo, psicóloga é coisa de indivíduo saudável, de indivíduo que busca qualidade de vida, que cuida de si, ok? Entenda que pequenas mudanças consistentes podem proteger a sua saúde mental. Então, cuide-se. Seu trabalho é importante? Sim, mas você, a sua saúde, é mais importante ainda. Bom, temos aqui material para você fazer download, entender um pouco mais ainda sobre o assunto, buscar realmente sedimentar o teu conhecimento. E para sedimentar mais ainda o teu conhecimento, deixo também atividades para que você possa aí realizá-las. Nos vemos num próximo encontro. Professor Igor Assis por aqui. Que alegria!